Um dos mais clássicos que existem. Você já foi numa IKEA? É bem provável que não, já que não existe a IKEA aqui no Brasil. Tô dizendo que provavelmente não, porque vai que quem tá me assistindo tá no Canadá ou nos Estados Unidos. Daí troca a IKEA pelas Casas Bahia, que dá quase no mesmo. Você entra nas Casas Bahia, parece tudo normal por lá, móveis para todos os lados, até que você se distrai por um segundo da saída. Você sabe onde ela fica, então não tem por que ficar vigiando ela, certo? Errado, porque você acabou de entrar num lugar que distorce o espaço dentro dele, e assim que você tenta achar a saída, cadê ela? Você agora tá num lugar de um tamanho praticamente infinito que se estende para todas as direções, e a única coisa que tem junto de você são móveis e os funcionários. Olá, amante do terror. Eu sou o Viral e hoje eu vou te apresentar ao SCP-3008, a loja de móveis infinita. É bem importante citar logo de cara que a IKEA é sim uma loja que existe na vida real mesmo. É que muitas pessoas, no caso brasileiros, que quando leram sobre esse SCP ficaram achando que a IKEA era uma loja fictícia, mas não, ela é real mesmo. Você pode até pesquisar vídeos de pessoas fazendo um tour por ela e tal. Ela existe. Tendo isso em mente, o que é o SCP-3008? Ele é um pedaço de terra que antigamente pertencia a uma das lojas da franquia da IKEA, só que de algum jeito, e por algum motivo, essa área virou uma anomalia espacial de alto nível. O espaço que essa loja ocupa é muito maior do que a de qualquer terreno comum. Permitiria. Eles já fizeram testes com telêmetros a laser e deu que tinha mais ou menos uns 10 km quadrados. Dizendo assim, não parece tão grande. Até você reparar que, por exemplo, Santo Amaro tem mais ou menos 15 km quadrados. Ou seja, essa IKEA tem o tamanho de um distrito inteiro. Tá bom ou quer mais? Quer mais? Pois bem. Os testes com o telêmetro, ao mesmo tempo que revelaram que essa área tem mais ou menos uns 10 km quadrados, ainda assim é inconclusivo, porque o espaço lá dentro muda de forma constante, ou seja, ele pode ter tanto 10 km quadrados quanto pode ser infinito. Acho que depende da sua sorte. O SCP-3008 em si é o terreno. Agora, o espaço dentro da IKEA se chama SCP-3008 dígito 1. E a transição que acontece para ele é tão suave que a pessoa nem percebe que acabou com a própria vida. Ela entra e no momento que perde a saída de vista, já era. Ela tá perdida numa anomalia espacial potencialmente infinita e não vai sair dali tão cedo. Felizmente não tá tudo perdido. Espalhado na loja existem vários tipos de suprimento, como comida e água. E se o espaço é infinito, logo os suprimentos também são. E por causa dos móveis, o conforto também é uma coisa que você teria. O ruim é a impossibilidade de sair dali. Você anda e anda mais um pouco e não chega em lugar nenhum. Só vários corredores intermináveis de móveis. Felizmente é um campo aberto, tipo um galpão, então não chega a ser claustrofóbico. Não foi só uma ou duas pessoas que se perderam ali dentro, foram milhares. Porque antes da contenção, essa IKEA era uma loja normal até então. As pessoas entravam lá, de boa, só que nunca saíram, e eram dadas, claro, como desaparecidas. E só depois da Fundação SCP dar uma olhada no que estava acontecendo com esse lugar, que eles isolaram a área e todas as ruas que poderiam dar acesso à IKEA. Não dá pra arriscar que um desavisado tente entrar lá. Mas ok, várias pessoas se perderam ali dentro. E o que aconteceu com elas? Dá pra encontrar outras pessoas lá dentro? Não é só possível achar outras pessoas, como também civilizações inteiras lá. Sim, as pessoas foram se encontrando e criando várias comunidades lá dentro, usando os móveis como fortificações protegidas. Mas peraí, protegidas contra o quê? Lembra que eu falei lá no início que você ia ficar preso com os funcionários? Pois é disso que eu tô falando, exceto que os funcionários não são bem humanos. Os SCP-3008 dígito 2 são entidades humanoides que ficam rondando pela IKEA infinita. Eles têm a pele bege, vestem o uniforme padrão dos funcionários da loja e cada um deles tem características corporais diferentes. Alguns são tão altos quanto um poste, outros são tão baixos quanto um cachorro salsicha. Tem os deformados com um braço maior que o outro, a cabeça gigante, enfim, tudo o que você imaginar. A única característica que todos eles têm em comum é o rosto. Ou melhor, a falta de um. Todos lembram até um pouco o Slenderman nesse sentido. Se você não sabe quem é o Slenderman, por onde você andou?
nessa última década. Quem não sabe, um dos maiores ícones das creepypastas da história. Enfim, não importa o tamanho que o funcionário tenha, ele sempre vai ser mais forte que você. Então nada de arranjar briga com eles, você vai perder feio. Mas como é que eles se comportam? Durante o dia, quando as luzes da loja estão acesas, eles são neutros. Não vão fazer nada contigo se você não fizer nada com eles. Tipo atacar eles do nada ou coisa parecida. Deixa ele no canto deles e você no seu, que tá tudo bem. Agora, o problema vem quando a noite chega. Mas espera, noite? A IKEA Infinita tem um sistema de dia e noite interno que imita quase perfeitamente o ciclo natural mesmo, do Sol. As duas principais diferenças são que as luzes são de LED e que a noite não vem chegando devagar. Ela acontece do nada. Então, você tá aqui de boa com as luzes todas acesas, quando do nada, pum, apaga tudo. Você tá no escuro. Isso implica também que você não teria as vitaminas naturais que seu corpo precisa. Mas isso não parece ser um problema tão grande para as pessoas lá de dentro, porque existem sobreviventes que estão lá há anos. E estar no escuro não seria um problema tão grande se não fosse os funcionários. Quando a noite chega, aí eles passam de neutros para agressivos. Eles vão atacar tudo e todos que estiverem dentro da IKEA. O negócio é que eles não só expulsam da loja. Isso até que seria bacana, considerando que todo mundo ali quer sair. Eles matam mesmo, sem dó nem piedade. Os restos provavelmente eles colocam em caixas e deixam do lado de fora. Então todas as pessoas que estão presas dentro do 3008 precisam ficar sobrevivendo constantemente e se protegendo contra os funcionários. O mais bizarro é que enquanto eles estão perseguindo as pessoas, eles ficam falando algumas frases do tipo: o estabelecimento está fechado, por favor saia. Como se estivessem imitando funcionários da loja mesmo, mandando os clientes irem embora porque a IKEA já fechou. O que é muito doido, porque se eles realmente quisessem que as pessoas saíssem, era só guiar pra fora. Mas eu acredito que sejam só frases ensaiadas, eles querem mesmo é matar. O bom é que assim que o dia chega, eles saem desse estado agressivo e voltam a ficar passivos, andando pela loja como se nada tivesse acontecido. Nesse caso, não é muito bom ficar perto deles, mesmo durante o dia, porque a qualquer momento a noite pode chegar, isso se você não tiver decorado há quanto tempo cada período dura. Por via das dúvidas, mantenha a distância sempre. Mas é possível sair do SCP-3008? É possível sim, de dois jeitos. O primeiro é abrindo a porta principal, e é claro que ela não fica numa posição fixa, sempre mudando assim que a pessoa tirar o olho dela, ficando mais difícil sair do que entrar por causa disso. O segundo jeito é forçando uma saída através de uma parede, só que primeiro você precisa de alguma ferramenta que possa quebrar uma parede maciça de concreto e segundo, achar uma parede, porque 10 km² não é pouca coisa. Isso se você não andar infinitamente pra frente e não achar merda nenhuma. É uma possibilidade. Alguém já conseguiu sair de lá antes? Sim, já tiveram 14 pessoas que saíram de lá com vida. Só que é assim, considerando que ainda podem ter centenas ou até milhares de pessoas lá dentro, eu acho que não é um número muito grande. Mas sim, elas provaram que é possível. Uni Jumpscare. Oi, eu sou a Uni e eu conto história. Uma das pessoas que conseguiu sair de lá, a fundação conseguiu pegar o diário dela. Ela começou a escrever um diário enquanto estava tentando sobreviver. E nele, o cara relata tudo o que aconteceu com ele enquanto ele estava dentro daquele lugar. O texto é meio longo, então para fins de logísticas é melhor eu resumir aqui. Ele começa entrando na IKEA normal, o que acontece com literalmente todas as pessoas que entraram naquele inferno. E logo depois, ele percebe que ele tá em um espaço literalmente infinito. Nos primeiros dias ele vaga sozinho, sem noção de tempo e espaço. Ele encontra comidas quentes em restaurantes e até mesmo camas expostas naqueles mostruários de cama, mesa e banho. Isso quando as luzes apagam no meio do nada a partir das 10 da noite e elas só voltam pela manhã. No caso, a manhã estabelecida pela anomalia, que pode ser literalmente qualquer horário. Com o tempo, ele acaba vendo os funcionários e seus modus operantes. E ele percebe que não é bom ficar perto deles, tanto durante o dia, mas principalmente durante a noite. Já que, como você sabe, eles atacam tudo que se mexe aqui dentro. Depois de uma semana, ele acaba encontrando uma comunidade fortificada, chamada de Troca. O nome é por causa da seção de troca e devolução. Ali tinha dezenas de pessoas que, assim que nem ele, acabaram entrando ali e nunca mais conseguiram sair. E é interessante que os nomes das comunidades se baseiam nas seções que elas estão, tipo carrinhos, pagamentos e coleta. Eu não sei se isso é muita criatividade ou criatividade nenhuma. Não que isso importe muito ali, porque na situação que eles estão, criatividade é a menor das preocupações. Os sobreviventes
sobreviventes acabam tendo que se organizar de acordo com a ameaça que vem à noite. Durante o dia, eles saem para buscar suprimentos em lojas e restaurantes que se reabastecem de forma misteriosa. Ninguém sabe quem ou o que reabastece a comida naquele lugar, e nem como ela se mantém aquecida. E à noite, eles se defendem dos funcionários usando armas improvisadas, com as coisas que eles encontraram por ali. As estâncias não sangram e nem apodrecem, por isso os corpos eram descartados em pilhas bem longe dali para não atrair mais deles. Que nem acontece com as abelhas, sabe? Se você mata uma abelha esmagada, por exemplo, o cheiro dela atrai mais outras. E quanto mais você mata, mais você atrai. Talvez isso possa ser útil para você um dia. Com o passar dos meses, eles começam a refletir sobre a anomalia daquele lugar. Tipo, que não tem variação de clima, o tamanho é aparentemente infinito e tem telefones que falam frases sem sentidos. O autor cria a teoria que algumas daquelas pessoas provavelmente veio de lugares diferentes, ou seja, de universos paralelos. Isso explicaria do porquê que eles não foram procurados até agora. Existem centenas ou até mesmo milhares de pessoas perdidas por aí, desaparecidas. Não é possível que não tenha tido nenhuma movimentação popular para procurar esses desaparecidos. Então, essa teoria até que faz sentido. Os ataques dos funcionários vêm se intensificando cada vez mais nas comunidades, causando muito dano nas estruturas. A troca, que é a comunidade, fica em sério risco de ser destruída. E na última entrada do diário, ele diz que o maior medo dele naquele momento é ele morrer e acordar ali. Ele consegue sair de lá, ele realmente consegue. Só que 10 segundos depois, um funcionário sai de lá de dentro e mata o cara antes da fundação conseguir exterminar ele. É bem triste porque ele passou meses lá dentro. Tudo isso pra morrer desse jeito, quando ele finalmente fugiu. Olhando pelo lado positivo, pelo menos ele não acordou lá. Eu espero, pelo menos. É importante citar que não só pessoas conseguiram sair de lá de dentro. Sabe quem a fundação colocou lá para ser exterminado? O SCP-682. Para quem não tá muito por dentro, o 682 é um lagarto indestrutível de várias toneladas que quer matar toda a humanidade. É inteligente e tem muito ódio. Ele é um cabo muito difícil de conter, tendo que ficar submerso em ácido o tempo todo. Assim, a regeneração dele nunca completa. E sim, a Fundação SCP já tentou exterminar ele de todas as formas que eles conseguiam. Tem um registro inteiro, se você pesquisar, de todas as tentativas que a Fundação fez com outros SCPs. E o 3008 é um deles. Tá aqui o log. SCP-682 foi colocado em um tanque de contenção portátil que foi inserido em SCP-3008 por meio de um veículo de entrega controlado por rádio. O veículo saiu da linha de visão das portas e o sinal foi perdido. SCP-682 foi considerado perdido em SCP-3008 dígito 1. 24 horas depois, as observações da Fundação testemunharam as portas de SCP-3008 abertas e 18 instâncias de SCP-3008-2 surgiram, cada uma carregando uma grande caixa de papelão selada com o logotipo da IKEA. Eles colocaram as caixas no chão e então voltaram para o SCP-3008. As caixas foram consideradas suspeitas e deixadas lacradas. Enquanto elas estavam sendo transportadas de volta para o sítio 19 para contenção, as caixas se romperam espontaneamente, revelando que cada uma continha um fragmento destacado de SCP-682 que ainda estava vivo e animado. Os fragmentos começaram a se recompor, mas sofreram repetidas configurações incorretas. Como resultado, a contenção foi estabelecida antes que o processo de remontagem fosse concluída. Uma coisa do 682 e que você pode ver se ler os logs de terminação é que ele se adapta conforme o ambiente que ele estiver. Algumas pessoas podem achar que ele é meio bucha por ter apanhado de meia dúzia de funcionários, mas e se a gente levar em consideração que ele foi despedaçado de propósito? Porque assim, os funcionários são os únicos seres que podem entrar e sair dessa arquia na hora que quiserem, e aparentemente eles retiram os restos mortais das vítimas para fora. Já que o 682 se regenera, ele só precisaria ser despedaçado, colocado numa caixa e depois jogado para fora. Pensa se não seria uma estratégia muito boa para sair dali. Se o pessoal da Fundação não ficasse vigiando as portas do SCP-3008 dia e noite, ele teria escapado para o mundo, e daí você já sabe o que aconteceria. SCP-682 não tem distinção. Ele mata todo e qualquer ser humano que apareça na sua frente, e animal também se incomodar. Eu acho que ele conseguiria sim matar os funcionários da IKEA se ele quisesse, mas ele deve ter percebido que era mais fácil deixar eles o desmembrarem e colocarem para fora, porque se ele matasse os funcionários,
O que ele ia fazer? Ficar rodando por aquele espaço até encontrar uma saída? Eu acho que não. Mas enfim, me diz aqui nos comentários o que você acha desse SCP. E aproveita e já se inscreve aqui no canal para me ajudar com a meta de 1 milhão até o ano que vem. Agora um salve para os abençoados que se tornaram membros. Essa lista que tá passando aqui na tela é atualizada uma vez por mês. Se você quiser o teu seu nome aqui também, assine o membro Bênção do Emissário VQ ou Bênção de Nyarlathotep. Os benefícios são ter prioridade de resposta aqui nos comentários, ter o nome aparecendo no fim de todos os vídeos e ter acesso aos vídeos de forma antecipada. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.